Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu estarei apenas e só nesta primeira ronda, porque temos o Ministro da Defesa, declarações políticas e terei que fazer daqui a bocado também, mas gostaria de estar até ao fim, mas vou assistir depois, seguramente, do meu gabinete e vou acompanhando. Desde já, começar por saudar a Sra. Secretária de Estado pela primeira intervenção que aqui fez, porque, na verdade, estabeleceu aqui um quadro interessante e de reflexão e que importa agora também, de alguma forma, esmiuçar mais um bocadinho aquilo que aqui foi dito. A pandemia afetou praticamente todo o nosso tecido económico, onde aquelas atividades económicas que estavam mais dependentes ou que estão mais dependentes do turismo tiveram quebras absolutamente estrondosas e avassaladoras. Eu penso que a Sra. Secretária de Estado reconhece que este novo normal veio afetar aquilo que era a sustentabilidade, a rentabilidade do próprio setor do turismo. E, portanto, é essencial dar confiança a este mesmo setor. E por isso mesmo é que é importante que seja clara a estratégia, que exista previsibilidade, que exista planeamento para o próprio setor saber com o que é que conta. E por isso é que o CDS apresentou este mesmo requerimento, é para que a Sra. Secretária de Estado pudesse também ter aqui a oportunidade, e nós termos conhecimento, daquilo que é a visão presente e aquilo que é a visão futura. E isso é importante. Nós temos números assustadores, a Confederação do Turismo de Portugal vem dizer que há quebras superiores a 70% ao nível das receitas. Um estudo recente revelou que há qualquer coisa como cerca de 160 hotéis que estão à venda em Portugal, e há aqui uma desvalorização do próprio setor, com impactos para aqueles que também são proprietários, que acreditaram no país, acreditaram no setor, e a primeira pergunta que eu lhe coloco é: que resposta é que o Governo tem para dar precisamente a estes empresários que acreditaram e que queriam manter a sua atividade e queriam manter o seu mesmo património? Depois dizer-lhe o seguinte: é verdade que o Governo tem muitas medidas, há muitos anúncios, mas também é verdade que muitas dessas medidas pecaram por ter chegado demasiado tarde. E há algo que importa agora pensar mais para o futuro do que fazer um balanço do passado. Ou seja, quando nós passarmos e atravessarmos todo este processo, vai haver um momento de retoma. E é importante perceber, neste setor específico, e depois já irei com mais detalhe, aquilo que são as medidas de capitalização das empresas. É importante perceber o que é que o Governo tem pensado, programado, para que as empresas, os empresários, possam saber com o tempo, até porque, vamos lá ver, nós já andamos há mais de 10 meses nisto. E, portanto, é tempo suficiente para ter feito uma análise, ter pensado, apontar soluções e, portanto, Sra. Secretária de Estado, gostaria também aqui de ouvir. Não vou trazer temas complexos que têm a ver com o turismo, como designadamente a questão da TAP, a questão do aeroporto, são questões centrais, mas ficarão para outras audições e para outros fóruns. Gostaria de perguntar, e isto é desconhecimento mesmo da minha parte, se existe ou não alguma orientação, alguma política de caráter europeu concertada para a promoção do turismo. Vamos ser realistas. Os turistas hoje em dia são olhados, são vistos como portadores de um vírus. Há receios. E isto só se resolve, não é com uma política de país a país. Isto implica necessariamente uma política concertada. Gostaria de saber se, ao nível daquilo que é a mesa europeia, se há algo nesse sentido. Depois, há uma coisa que é verdade, e eu tenho ouvido alguns governantes dizer, e isso sejam governos de direita ou governos de esquerda, numa situação de pandemia, com o impacto que ela teve, os empresários vão sempre dizer que tudo o que há disponível é sempre pouco. É normal. Isso é normal. Mas também nós não podemos fechar os olhos e ignorar que, por exemplo, ainda agora bem recentemente, há alertas, uma notícia de 26 de novembro, em que diz que os apoios do Governo não estão a sair do papel. 58% da restauração diz que não tem sequer acesso aos incentivos. A maioria, outra notícia, a maioria dos alojamentos locais sem apoios devido à pandemia Covid-19.
Portanto, há sempre quem possa dizer que os apoios são poucos, mas aqueles poucos que existem, pelo menos que possa existir acesso a eles. E depois há aqui um quadro, deixe-me pegar no exemplo da hotelaria, um quadro absolutamente assustador. E assustador em que medida? Assustador na medida em que nós temos metade da nossa hotelaria fechada, ou seja, 47% dos hotéis estão fechados. Os outros 53% estão a faturar qualquer coisa entre 17% e 21%. E isto é assustador do seu ponto de vista daquilo que é como é que nós podemos exigir a esta gente, a estes empresários, que consigam manter as suas atividades. Às vezes não há bem noção disso, porque às vezes as pessoas pensam assim, fechar um hotel é como nós chegássemos a uma casa de férias e fechávamos ali a porta. E tínhamos apenas o contrato da luz e da água, é mera manutenção, como nós não temos grande utilização, aquilo não vai ter grande consumo. No caso da hotelaria não é assim. Manter um hotel fechado, em média, e estamos a falar de hotéis de pequena, média direção, tem custos mensais na ordem dos 70 mil euros. É bom que as pessoas tenham consciência disso. Manter um hotel fechado custa, em média, cerca de 70 mil euros. E porquê? Porque é preciso manter uma força de vendas. A força de vendas não pode ir para casa, porque tem que estar preparada e tem que vender para o ano seguinte. É preciso a própria manutenção. O sistema de águas de um hotel não pode chegar ali e fechar durante 2 ou 3 meses. Portanto, há custos de ter um hotel fechado. A pergunta é, bem, também custa reabrir um hotel. Mas reabrir um hotel quando não se tem clientes acaba por ser também um contrassenso. E, portanto, a situação é efetivamente difícil. E devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que o seu papel não é fácil. Percebo perfeitamente que não será fácil estar nestas funções e neste momento. Tenho plena consciência disso. Mas o mais importante neste momento é perceber o que é que vai ser o quadro de apoios. Porque, vamos lá ver, há que distinguir aqui, e eu não sei se o Governo, isto é uma questão, não sei se o Governo tem isto pensado, que é, até março, até o início da pandemia, havia empresas e hotéis e empresas de atividade turística que eram muito bem geridas. E foram afetadas pela pandemia e, portanto, tem que haver aqui uma distinção entre aqueles que estavam mal e aqueles que estavam bem e que foram afetados por isso. Nós vamos precisar destas empresas e desta gente, sejam os empresários, sejam trabalhadores, para o momento da reabertura. E, portanto, perceber que apoio é que há. Depois há uma coisa, ainda ontem falava com um empresário da gestão hoteleira, que tem uma empresa de exploração turística, e que me dizia, estava a receber e a pedirem pagamentos por conta. E ele perguntava, pagamentos por conta do quê? De lucros que eu não vou ter? Então, mas eu vou fazer adiantamentos ao Estado. Este tipo de coisas desmotiva as pessoas. E é importante que o Governo tenha aqui uma especial preocupação, porque os empresários já estão a fazer um esforço enorme. Quer dizer, e se o Estado não dá o mínimo, se eles não sentem esse apoio, mais difícil será. Mas vamos lá ver, o turismo não são só hotéis. Há toda uma cadeia turística, seja a aviação, seja os táxis, seja os Ubers, seja o alojamento local, seja os tuk-tuks, seja a restauração. E a minha pergunta é esta. Obrigado. Tem que haver uma resposta estruturada, integrada, que permita dar, e essa é a pergunta que eu lhe coloco, muito obrigado, a resposta a esta cadeia de valor turístico. Deixa-me só terminar com... Eu não vou fazer mais nenhum pedido só a tolerância, só para colocar um último ponto telegráfico. Sr. Deputado, eu não vou estar nas outras tolerância para todos e uns acham que é pouco, outros acham que é demais, é sempre o mesmo problema. Eu agradecia mesmo que terminasse. Eu vou terminar mesmo, é só um único ponto telegráfico. Queria lhe perguntar, e se quiser começar por aí, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com o Web Summit, 11 milhões de euros, um evento virtual, retorno para o turismo, seguramente foi zero. Pergunto, Sr. Secretário de Estado, se entende que o Governo deve ou não renegociar relativamente aos apoios deste ano, desta verba de 11 milhões de euros, obrigado, Sr. Deputado, relativamente, porque uma vez que o turismo de Portugal está lá. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, faz favor, 8 minutos para resposta. Eu pedia só aos grupos parlamentares que me fossem fazendo chegar as intervenções. Às vezes tenho alguma dúvida nos grupos parlamentares do PS e do PSD, sobretudo, e nas rondas seguintes também, que se me pudessem fazer chegar as inscrições durante a primeira ronda, tanto melhor. Sr. Secretário de Estado, deixe-me só, por favor, informá-la, que eu não o fiz no início, por razões óbvias. Temos um conjunto de senhoras e senhores deputados a acompanharem-nos
em videoconferência e que, porventura, poderá também haver intervenções por esta via. Só para informar que não o fiz no início. Faz favor, 8 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu, então, responderia a todas as questões que me colocou da seguinte forma. Em relação ao futuro, estamos de acordo, parece muito importante que todos estes operadores económicos que tanto investiram no setor de turismo possam ter aqui uma janela de esperança e, naturalmente, que o Governo, a Secretaria de Estado de Turismo, tenha essa agenda muito próxima, muito viva. No futuro e a nível do financiamento, aquilo que nós estamos a pensar fazer passa por, como disse há pouco, pela linha de apoio à qualificação da oferta, portanto, nós disponibilizarmos aqui uma dotação importante de 300 milhões de euros que justamente enquadram esta nossa preocupação em reforçar a confiança no setor, reforçar a confiança no investimento, mas não só. Temos já agizadas outras iniciativas, o Sr. Deputado falou e bem da questão de alguns hotéis estarem nesta altura com uma disponibilidade, enfim, de venda, não é? Os proprietários dos hotéis com alguma disponibilidade para a venda. Eu queria recordar que, justamente por causa de estarmos bem cientes dessa tendência, lançamos ainda muito recentemente, no âmbito da Turismo Fundos, um mecanismo importante de sale and leaseback de 60 milhões de euros, que visa justamente criar um instrumento financeiro que visa justamente criar uma alternativa à venda simples a terceiros, incluindo aqui a Turismo de Fundos, permitindo aumentar o seu portfólio e, por outro lado, criar uma expectativa ao proprietário de mais tarde poder readquirir o seu ativo em condições muito interessantes. E, portanto, para além, enfim, deste apoio a projetos assentes em operações de sale and leaseback, temos vindo também a trabalhar nas obrigações de turismo versão 2, é um projeto que temos já muito bem pensado, bem maturado, que eu penso que vai responder também aqui a uma facilidade importante, acrescentar uma facilidade no acesso a mercado de capitais, como de resto tem sido também uma das pretensões por parte dos operadores económicos. O Sr. Deputado falou e bem das medidas de capitalização. Eu gostaria de dizer o seguinte: evidentemente que nós sabemos bem que há aqui uma deterioração importante a nível dos capitais próprios. Eu tenho aqui alguns números comigo. Nós sabemos que os capitais próprios das empresas sofrerão um impacto de resultados líquidos negativos, provavelmente no final deste ano, de cerca de 418 milhões de euros. Enfim, estimando aqui várias quebras, não é? Enfim, o Sr. Deputado sabe também, quanto eu, as quebras, nós temos sempre a falar aqui em números que variam entre 60% e 70%, mas são sempre quebras a nível de proveitos que rondarão seguramente estes valores e, portanto, nós estimamos que os capitais próprios das empresas do setor de turismo sofrerão um impacto de resultados líquidos negativos no final de 2020 na ordem dos 418 milhões de euros e sabendo nós que os capitais próprios de 2019 das empresas, principalmente aqui no CAI da hotelaria, estou a falar do CAI 551, eram de cerca de 5,029 milhões de euros, portanto 5 mil milhões de euros, e tendo aqui uma queda, como eu aqui há referido, 418 milhões de euros, nós vamos passar para 4,6 mil milhões de euros, o que representa então uma quebra de 8,3%. E, portanto, eu estou a partilhar estes números porquê? Porque sabemos que há aqui uma deterioração muito relevante dos capitais próprios e, portanto, sabemos que temos que ter mecanismos de capitalização. O Temporary Framework enquadra muito bem os temas de capitalização das empresas e nós neste momento estamos a trabalhar nas várias dimensões que o Temporary Framework nos permite, sejam capitais híbridos, sejam, enfim, outro tipo de instrumentos. Aliás, eu venho dessa vida, portanto, enfim, tenho bastante familiaridade com este tema e, portanto, temos vindo a trabalhar, sendo certo que em momento certo também reuniremos com a Confederação de Turismo de Portugal, com as várias associações empresariais, no sentido de também discutirmos estes instrumentos no momento certo. Nesta altura, como eu dizia, a urgência e a emergência têm a ver mais com a manutenção dos postos de trabalho, mas estou de acordo que no futuro breve temos naturalmente que enquadrar estas medidas de capitalização, principalmente depois de encerradas as contas de 2020, e aí estes números que eu agora aventei passam a ser, quiçá, realidade e teremos com certeza mais informação para poder gerir os instrumentos de capitalização da forma adequada. O Sr. Deputado também perguntou relativamente à posição europeia no que toca à promoção conjunta de turismo. Eu recordo
que há uns meses esta parte, enfim, eu tenho estado todos nós, enfim, governantes, mas temos estado muito ativos no âmbito da presidência alemã e já na anterior presidência, na presidência croata do Conselho Europeu, e recordo que Portugal, enfim, subscreveu uma declaração conjunta com vários outros países, na altura penso que éramos 12, se não me falha a memória, com outros países, não só da Europa do Sul, muitos outros também se juntaram a nós, reclamando justamente 2 pontos. O primeiro, a existência de uma campanha conjunta europeia que pudesse garantir que a Europa continua a ser o destino mais competitivo do mundo no que toca ao turismo, e segundo, que pudéssemos harmonizar as restrições de viagens, coisa que, como sabemos, acabou por não acontecer da forma que nós, Portugal, advogávamos. Eu recordo que a posição portuguesa foi sempre claríssima, contra a quarentena, livre circulação no espaço Schengen e, no caso de haver testagem, essa testagem ser feita na origem. Esta foi sempre a posição defendida por Portugal nos vários fóruns em que esteve envolvido. Relativamente aos incentivos e ao facto de alguns operadores económicos indicarem que não estão a ser, enfim, ressarcidos das suas perdas e que não têm tido eco por parte dos instrumentos de financiamento que têm vindo a ser divulgados e operacionalizados pelo Governo. Eu aqui gostaria de dizer o seguinte: evidentemente que existem alguns setores específicos, e agora o Sr. Deputado falou, por exemplo, do alojamento local, em que muitas vezes temos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem postos de trabalho a cargo. Portanto, esse tipo de situações nós temos vindo a tentar enquadrar, nomeadamente o novo apoiar, esta nova versão do apoiar que foi anunciada pelo Sr. Ministro da Economia e Transição Digital, inclui justamente, como sabemos, a extensão do apoiar para os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, mas ainda com trabalhadores a cargo. E, portanto, aquilo que estamos a fazer no turismo é tentar enquadrar estas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que não têm apoios nas linhas geridas pelo Turismo de Portugal. Eu recordo que a linha de microcrédito Turismo de Portugal, que entretanto foi objeto de reforço e que foi objeto também de uma reconversão de 20% do serviço de dívida a título não reembolsável, portanto a fundo perdido, não é, que entretanto foi objeto dessa melhoria em agosto, e incluiu desde sempre, justamente porque estivemos muito ligados e muito atentos às pretensões das várias associações representativas do setor, dizia eu que acomodou desde sempre o tema dos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem trabalhadores a cargo. Por fim, o Sr. Deputado perguntou, e bem, sobre o Web Summit. Evidentemente que o retorno para o setor de turismo, o retorno para Portugal, não é apenas para o setor de turismo e para os operadores económicos, é para todos nós, enquanto marca também turística e enquanto país e nação. Foi naturalmente inferior àquele que nós gostaríamos se tivéssemos um evento híbrido ou um evento presencial, coisa que acabou por não ser uma opção da organização, porque o evento não foi híbrido nem foi presencial, foi simplesmente virtual. Os termos negociais estão, enfim, sempre continuamente a ser objeto de revisão. Aliás, ainda há pouco tempo a Web Summit anunciou uma edição no Japão, como sabemos, não é? E, portanto, isso é uma matéria que estamos continuamente a avaliar, em particular porque sabemos que o Turismo de Portugal também, de alguma forma, do seu orçamento, financia este evento e, portanto, estamos naturalmente aqui em conversa muito viva também com a organização, tentando perceber qual é o futuro, o que é que nos reserva os próximos 8 anos, não é? Porque são 10 anos do Web Summit e nós temos naturalmente que ter aqui o impacto interessante para o setor do turismo e para Portugal, como eu digo, e que este ano não ocorreu. Portanto, acho que fica evidente que não ocorreu esse impacto que todos gostaríamos.